Ei, crianças, tudo bem com vocês? Vocês lembram onde nós terminamos a nossa aula? Isso mesmo, os muros finalmente tinham sido reconstruídos. E olha só, em tempo recorde, hein? 52 dias para reconstruírem 4 quilômetros de muro. Era muita coisa em pouco tempo, mas a boa mão do Senhor esteve o tempo todo com eles. E alguns dias depois deles terem terminado de reconstruir os muros, o povo se juntou lá em Jerusalém. E Neemias pediu para Esdras ler a lei de Deus. Esdras já tinha lido a palavra de Deus para o povo. E olha só o que a Bíblia nos fala sobre Esdras. Abre lá sua Bíblia no capítulo 7, no versículo 10, lá no livro de Esdras. Fala assim, ó. Pois Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor, obedecer a ela e ensinar seus decretos e estatutos ao povo de Israel. O desejo do coração de Esdras era estudar a lei de Deus, obedecê-la e ensinar aos outros. Então Neemias pediu que construíssem um púlpito para que Esdras pudesse ficar bem no alto e todas as pessoas pudessem ver e ouvir o que Esdras tinha para dizer. Vamos ver um videozinho? Quando abriu o rolo de pergaminho, todo o povo se levantou para mostrar respeito pela palavra de Deus. Estariam provavelmente cerca de 42 mil homens, mulheres e crianças na grande multidão, de pé, que ouvia a lei de Deus. Esdras lia a palavra de Deus e havia mais de 13 pessoas que o ajudavam a esclarecê-la e dar-lhe sentido, para que o povo pudesse compreender o que estava sendo dito. O povo ouviu cuidadosamente a palavra de Deus, desde madrugada até o meio-dia. Crianças, que dia maravilhoso e fantástico foi aquele. Pense, 42 mil pessoas ouvindo a palavra de Deus. Se você crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você também deve ouvir a palavra de Deus com atenção e com cuidado. Reserve todos os dias um tempinho para você ler a palavra de Deus, alguns versículos, e peça a Deus para ajudá-lo a colocar em prática, a compreender aquilo que você está lendo e oportunidade para colocar em prática a palavra de Deus. Quando você for à igreja, nos encontros da UCP, da escola dominical, você também deve ouvir a palavra de Deus com atenção. Sabe por quê? Porque a Bíblia não é um livro qualquer. Ali na Bíblia nós encontramos tudo o que Deus quer que a gente saiba e que a gente faça. E aquele dia foi um dia especial porque eles não ficaram só ouvindo. Eles perceberam que eles estavam vivendo muito longe da vontade de Deus. Longe, longe, longe. E naquele dia, então, o povo chorou e se arrependeu dos seus pecados. Deus tinha separado o povo judeu para ser o povo especial dele. E o que eles fizeram? Eles escolheram viver como os pagãos. Os pagãos era aquele povo que não acreditava em Deus. Então, o povo judeu, aquele povo querido, especial para Deus, rejeitaram a Deus e decidiram a viver, a fazer coisas que os pagãos faziam, a comer as coisas, a participar das festas deles, como se eles fossem pagãos. E isso entristeceu muito a Deus. E o povo, então, quando ouviu a palavra de Deus e perceberam que eles estavam desobedecendo, que eles estavam muito longe da vontade de Deus, eles se arrependeram dos seus maus caminhos e decidiram naquele dia voltar para o Senhor e obedecer aos seus mandamentos. Olha o que a Bíblia diz, que lá em Neemias, no capítulo 9, no versículo 2. Eles se separaram de todos os estrangeiros, levantaram-se e confessaram seus pecados e as maldades dos seus pais. E é exatamente isso que Deus nos diz, que nós devemos fazer também quando nós desobedecemos aos mandamentos dele. Veja as próximas cenas. Você tem excluído alguém por ser diferente de você? Você costuma machucar alguém sempre com a desculpa de que é brincadeirinha? Você age ou se veste como seus amigos não crentes para lhes agradar, em vez de querer, acima de tudo, agradar a Deus?
Você participa de festas que Deus desaprova? Você tem andado com algum grupo de amigos não crentes que se metem em brigas ou confusões? Vocês se identificaram com alguma dessas cenas? Sim? Não? Bem, você pode pensar, eu nunca fiz nada disso. Pode ser que você nunca tenha feito nada disso, mas com certeza alguma coisa que desagrada a Deus você deve ter feito. Sabe como eu sei disso? Porque a Bíblia fala que todos nós pecamos, que todos nós já nascemos com pecado no nosso coração e isso nos afasta de Deus. Então, mesmo que você não se identifique, não tenha feito nada disso que passou aí na televisão, com certeza você já deve ter mentido para os seus pais, ou deve ter tratado com desrespeito a professora, os seus avós, brigado com seu irmão. Talvez você já tenha sido egoísta, não querendo emprestar alguma coisa, compartilhar alguma coisa, não é mesmo? Mas a Bíblia nos fala também que aquele que confessa o seu pecado e quer que o Senhor o transforme, essa pessoa, ela encontra perdão e misericórdia no Senhor. Misericórdia é quando Deus não nos trata conforme os nossos pecados. E a Bíblia também fala que lá em 1 João 1,9 que Deus prometeu perdoar os nossos pecados quando nós confessamos a Ele aquilo que a gente fez de errado. E também lá em Romanos, no capítulo 6, ele fala que Deus nos ajuda a dizer não para as coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Jesus, ele pode nos ajudar, pode perdoar todos os nossos pecados e pode nos ajudar, pode nos dar o poder para viver para Ele. Sabe por quê? Porque Jesus, ele morreu lá na cruz, ele levou todos os nossos pecados e ele ressuscitou por nós. E por causa disso, nós também podemos ter nossas vidas transformadas do mesmo jeito que o povo de Jerusalém teve a vida transformada. Mas ainda havia muita coisa para fazer em Jerusalém. Mas espera aí, os muros não tinham sido reconstruídos? Sim, já estava tudo prontinho, mas lá dentro da cidade ainda tinha muita coisa para fazer. Vamos ver? Era importante haver mais pessoas morando em Jerusalém, em vez de viverem no campo ou nas aldeias em volta. Se Jerusalém ia ser uma cidade especial, onde as pessoas podiam ir para adorar o Deus vivo e verdadeiro, então era preciso muito mais pessoas para viverem nesse lugar. Primeiro, os líderes do povo fizeram as suas casas em Jerusalém. Depois foi decidido que uma em cada 10 famílias devia mudar-se para Jerusalém. Neemias também se certificou de que algumas pessoas em Jerusalém foram indicadas como vigias para guardar a cidade. Outras pessoas foram encarregadas de abrir e fechar as portas para que o inimigo não pudesse entrar secretamente. Havia um coro especial de cantores para liderarem o povo no louvor e nas ações de graças a Deus. Havia ainda os levitas, que tinham a responsabilidade de cuidar do templo, a casa de Deus. Cada grupo tinha o seu líder. Nossa, essas pessoas eram muito organizadas, né, não? Bom, se você crê no Senhor Jesus, Deus também tem um trabalho para você fazer. Isso não significa que cada crente deve ser pastor ou missionário, mas você pode trabalhar de forma a honrar a Deus lá na sua escola. Você pode ajudar em casa, você pode se oferecer para fazer alguma coisa para alguém que está doente ou algum idoso. Você pode ajudar nas pequenas coisas lá na escola dominical, na UCP. Você também pode cantar e assim encorajar os seus amigos a louvarem ao Senhor. Nós podemos fazer muitas coisas para a obra do Senhor, mas a gente precisa perguntar para Deus. Você pode perguntar e falar para Deus: Deus, eu quero ser usado na tua obra. Eu quero ser usado pelo Senhor. Me mostra quando e onde e eu vou obedecer. Veja essas ferramentas aqui, ó. Elas são diferentes. O martelo você usa para uma coisa, o serrote você usa para outra coisa, e nós temos vários tipos de ferramentas, cada uma diferente da outra, mas quando elas estão todas juntas, elas são muito úteis para aquelas pessoas que precisam dessas ferramentas para trabalhar.
E assim somos nós. Nós somos muito diferentes uns dos outros, mas todos nós somos importantes para Deus. E quando todos nós nos juntamos, nós podemos servir e ser muito úteis ao Senhor Jesus, assim como essa caixa de ferramenta. Os muros, eles tinham sido construídos, estava tudo pronto. O povo tinha ouvido e obedecido a palavra de Deus, tinha se arrependido dos seus maus caminhos e agora precisavam então celebrar e louvar a Deus. Então, uma data foi marcada para essa celebração, para que eles pudessem mostrar para todos os povos, para as províncias ali vizinhas, que Jerusalém era uma cidade separada para Deus. A Bíblia nos conta que as pessoas vinham de todas as partes de Judá. Vieram os músicos, os cantores e os levitas, que tinham a tarefa de tomar conta do templo e adorar a Deus. Neemias dividiu o povo em 2 grupos e falou assim: o grupo da direita vai com Esdras e vai subir no muro e vai andar com Esdras desse lado. Aqui comigo, Neemias, falando, esse pessoal aqui vai comigo pelo lado esquerdo e nós vamos andar pelos muros. E eles foram andando pelos muros, cantando, louvando, tocando instrumentos, agradecendo a Deus, celebrando a Deus por tudo que Deus tinha feito. Deus tinha feito muitas coisas. Eles enfrentaram os inimigos de fora, enfrentaram problemas ali entre eles, mas tudo isso Deus tinha abençoado e os muros estavam prontos. Então eles tinham muitos motivos para celebrar. E aí eles foram andando, tocando seus instrumentos, cantando, até que chegaram no ponto perto do templo e ali eles desceram, continuaram louvando a Deus, cantando louvores, celebrando e entraram no templo. E a Bíblia diz que os cantores cantavam em voz alta. E a Bíblia também nos fala o seguinte: naquele dia ofereceram grandes sacrifícios e alegraram-se, porque Deus os alegrara com grande alegria. E até as mulheres e as crianças se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Deus tinha trabalhado de uma forma maravilhosa entre o povo judeu. Eles tinham prometido seguir o Senhor e obedecer os seus mandamentos. Eles tinham dito que não iam mais viver como os pagãos e que nem se casariam com eles. E Neemias continuou a liderar o povo por mais 12 anos. E então ele voltou para a Pérsia, como ele tinha prometido ao rei. Nós não sabemos quanto tempo Neemias ficou na Pérsia, mas a Bíblia nos fala que ele voltou, ele pediu autorização para voltar para Jerusalém. E quando ele chegou em Jerusalém, ele encontrou uma coisa muito errada. O que será que ele encontrou? Nós vamos ver no nosso próximo encontro, tá bom? E vai ser o nosso último encontro de Neemias. Por isso você não pode perder. Fica ligadinho aí, tá bom? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Onde está o